as duas pessoas têm que estar indo para o mesmo objetivo. Então, se as duas têm um autoconhecimento, se as duas querem construir algo em comum, se as duas pensam para o mesmo sentido, para o mesmo norte, para a mesma direção, então não tem nem motivo das pessoas estarem perdendo tempo com inseguranças, com ciúme, com discussão. Concordo. Olá, galera, está começando mais um episódio do Simplecast, o seu podcast de desenvolvimento pessoal. E hoje eu trouxe a galera da XBK para a gente tratar de um assunto que tem uma relação direta com o desenvolvimento pessoal e que às vezes a gente não comenta tanto no nosso dia a dia. Vamos falar hoje sobre relacionamentos e a visão da nova geração sobre os relacionamentos. Estou aqui com o nosso companheiro Matheus Davi e Arthur Gabriel. Primeira vez agora no nosso episódio. Veio falar um pouco aqui da sua grande experiência nos seus 16 anos de vida. Mas são dois meninos que estão namorando atualmente. E aí já tem uma certa experiência. Mas a gente vai tratar aqui direto de uma experiência mais genérica, de como eles veem o dia a dia nas escolas, nas igrejas, nos grupos em que eles costumam frequentar. E como a galera no geral está montando suas rodinhas, como é atualmente a conquista, que tem de modinhas também. E como a galera, no termo geral, ela também pode ver o relacionamento já pensando no longo prazo, né? Será se mudou alguma coisa, o que a gente tem hoje de novidade, que não tem? Como é que o pessoal está se conectando com as tecnologias também? E como as tecnologias estão influenciando de novo, novamente, nas relações entre as pessoas, né? E aí, Matheus? E aí? Como é que tá esse coraçãozinho? Como é que estão as histórias que você vê os meninos falando aí sobre relacionamentos? Cara, assim, a gente vê... Acaba nos ambientes que a gente frequenta no dia a dia, escola, treino, que eu, como sou atleta, também faço muito treino, vou pra muitos locais jogar, competir, treinar. E lá a gente acaba vendo muitos adolescentes, né, falando sobre isso, e é só bobagem, na maioria das vezes é coisa de momento, sabe? Essas coisas mais adolescente, mais jovem. Assim, não vou dizer que é raro, mas é um pouco mais escasso essa questão de ver o longo prazo com uma pessoa. Isso eu acredito que seja mais com o passar do tempo, com o desenvolver, e quando tu chega num certo nível de maturidade também. Entendo. Que aí tu consegue ter essa visão mais a longo prazo. Então o adolescente já tá vivendo muito naquela onda da impulsividade, Sim, mas isso é normal. Isso é normal. Eu lembro muito que tinha, principalmente entre os meninos, mais a questão da disputa, de quem pega quem. Isso é normal? Sim. Aí as meninas... Eu fiquei com tal pessoa, né? É muito isso. Não, passa uma menina, não, ela é bonita. A maioria das pessoas hoje, eu vejo, a maioria dos adolescentes, que eles têm medo de demonstrar o sincero amor. O que antigamente era. Entendeu? Entendi. Porque antigamente era aquela coisa romântica de todo mundo tá ali só pra aquela pessoa e tal, demonstrar verdadeiramente o que sente. Hoje, muitas pessoas, principalmente que eu vejo em escola, quando eles demonstram isso, eles são tirados como pessoas otárias. Por isso que eles têm muito medo de demonstrar aquele amor sincero, verdadeiro com as pessoas. Tipo, eu já magoei muita gente em relação a isso. A última pessoa que eu me relacionei, ela me chamou muito de frio quando a gente tava perto de outras pessoas. Porque eu não demonstrava que eu gostava dela verdadeiramente. Mas quando tava só nós dois, eu demonstrava uma coisa tão bonita pra ela que ela ficava surpresa. Ela mesmo disse que parecia que era outra pessoa falando, era outra pessoa conversando. E isso acaba quebrando muitos relacionamentos de pessoas jovens de hoje. Porque na frente de amigos são uma pessoa e na frente de outras são outras pessoas. Na frente de quem ele tá relacionando diretamente. Sim. É porque assim também, eu vejo muita questão da gente estar se adequando com a realidade. Isso. O Gabriel fez o comparativo de como era antigamente, e aí se você vai fazer análise, né, há 40, 50 anos atrás, quando você queria algo mais estável, você tinha aquela preparação, tinha a família, já tinha aquela predestinação, o namoro era totalmente diferente. Só que eu também percebo que não mudou muita coisa. A única diferença mesmo é só a capacidade de comunicação que as pessoas têm. Sim. Porque atualmente, como a gente tem uma comunicação muito mais aberta, né? O relacionamento ele ficou um pouco também mais diversificado. Sim, ficou um pouco mais flexível, né? Sabe um detalhe também que eu vejo bastante interessante, principalmente quando envolve as meninas, eu não sei se é característica de vocês, tem uma segurança maior em relação a elas terem um medo de estar quando buscam um relacionamento virtual, ou é impressão minha? Não é impressão não. Virtual? É muito comum as pessoas terem medo de ter um relacionamento virtual.
Por conta da insegurança que eu falei anteriormente. Porque o jovem de hoje em dia quer ter aquela fama de pegador, entendeu? E por isso que elas têm muito medo de, como eu posso falar, de ser traída, de todo o tempo ali. E bem agora específico, tem muita gente que tá adotando um ciúme muito impulsivo nas pessoas quando começa a namorar. Tipo aquele ciúme que tu não pode chegar e encostar nele, que eu já fico com ciúme. Tu não pode conversar com outra pessoa, que eu já fico com ciúme. Porque é uma insegurança tão grande que gera isso, entendeu? Entendi. Eu nem vejo por esse lado, eu vejo mais da questão do medo de um certo tipo de abuso, que querendo ou não puxa pro lado do Sim, ciúme, sim. sabe? Nesse meio virtual, nos relacionamentos virtuais, tem uma liberdade que nos relacionamentos presenciais, digamos assim, não tem. Então tu só pode falar qualquer coisa que se a pessoa não gostar, tu pode simplesmente sumir. Tu pode só bloquear e tanto faz, acabou. Vocês acham que tem algum tipo assim que está em alta? Porque, por exemplo, eu vejo muito que a galera utiliza alguns temas que são discutidos em redes sociais, a TikTok, que alguém aborda algum tema referente a relacionamento abusivo, ou tipo, o que pode acontecer com você, até mesmo em termos de personalidade, que pode estar influenciando também. Vocês acham que Sim. os meninos, as meninas levam isso em consideração? Eu acredito que principalmente as meninas, né? Relacionamentos passados ainda influenciam Ah, sim. muito os relacionamentos atuais. Quando tu termina um relacionamento e tu volta, as pessoas ainda, no caso, o seu parceiro ainda fica com muito receio de começar um relacionamento com você. Esse Dinei, e na tua visão, na visão dessa galera mais antiga, como que é lidar com isso? Com essa questão desse ciúme anterior, do ciúme que já passou. Ciúme anterior, ciúme de relacionamentos anteriores? Isso. É porque assim, O nome desse Ciúme retroativo. ciúme retroativo. ciúme retroativo, pois me explica um pouco mais, que pra mim também é novidade. Ciúme retroativo é basicamente o ciúme de uma coisa que já aconteceu. É um ciúme de um relacionamento passado. Se tu teve uma mulher antes de tu casar e tu separou por algum motivo e, digamos assim, tu é um cara muito de boa, gente boa com todo mundo e tu não ignora ninguém. Então, digamos assim, tu, por um acaso, tu encontra a tua ex-mulher dentro de um mercado, tô te dando um exemplo, tu encontra tua ex-mulher dentro de um mercado e a tua esposa tá lá contigo. Aí tu conversa com a menina tal, tu é um cara educado. Tu não tem nenhuma malícia, nenhuma aquela Maldade. maldade com aquela pessoa. Só que tua mulher tem um ciúme retroativo. O ciúme retroativo é que ela vai ficar com ciúme pensando que tu tá dando em cima dela, entendeu? Sendo que tu já esqueceu e tá passado, entendeu? É o ciúme do passado. Resumindo. Sim, mas assim, essa questão de ciúme no contexto geral, ela vem a um ponto de insegurança. Sim. E quando você estabelece um relacionamento, agora eu já estou trazendo minha visão, pode ser que o adolescente ele tenha uma dificuldade um pouco maior de lidar com as emoções. Sim. Mas para quem é mais adulto, para quem é mais velho, ou até mesmo está amadurecendo um pouco mais, a gente sabe quais os limites que tu pode ter, que tu pode determinar. Por quê? Primeiro ponto, quando tu assume um relacionamento com alguém, tu vai estar também assumindo uma responsabilidade afetiva. Sim. Então, todo relacionamento ele tem que ter um diálogo para saber até que ponto o outro tem aquele nível de maturidade e saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Ou o que vai me deixar magoado e o que não vai deixar magoado. Porque o problema, até que entrou em pauta, também ficou aquele questionamento, é que tipos de relacionamentos hoje estão caracterizados em relação à sociedade. Por exemplo, tem a possibilidade de ter relacionamento aberto. A maioria, eu vejo que a preferência, né, em termos gerais, é um relacionamento fechado. E o tipo também, acho que a questão das bandeiras que são levantadas, né, dentro do contexto social, eles também influenciam muito em termos de relação. Aí, por exemplo, para a gente que é um pouco mais adulto, a gente vai achar engraçadinho esse tipo de circunstância, até porque a gente sabe que isso acontecer entre vocês, né, que tem um pouco menos de idade, você vai perceber que conforme as pessoas vão ficar mais velhas, isso vai ganhar um nível mais... De bobeira. Não é nem de bobeira. Vai ganhar um nível mais sensato. Sim. Entende? Porque, Sim. por exemplo, eu tô falando com minha ex, eu tô falando com um ex que apareceu ali em um determinado local, que eu nem tava na expectativa dele aparecer, ou nesse sentido. Se você está falando, você está se predispondo, se colocando ali numa situação em que vocês dois se encontrem, tem uma característica de que vocês podem estar trazendo uma margem de segurança, mas quem está contigo sabe como você é. Ou sabe como é, sabe até que limite ou o que você está fazendo para que aquela situação, aquele caso gere insegurança.
A maioria das mulheres que eu conheço, elas são seguras de si em relação a isso. Sim. Então, se a situação não gera insegurança nenhuma nela, se você não está fazendo nada demais, o teu comportamento é padrão, porque, de certa forma, se é ex, se você está com um relacionamento com outra pessoa, não tem necessidade de você estabelecer alguma conversa ou algum contato. Sim. Né? Entendo. Aconteceu por acaso, ok. Qual a necessidade que tem de você estar falando ou ali estar trocando ideia? Entendo. Principalmente se incomoda outra pessoa. Entendo, sim. Então eu paro sempre para analisar as duas circunstâncias em relação a isso. Mas o ciúme sempre ele é gerado através de insegurança. Sim. E uma coisa que eu refleti aqui quando tu falou, é que tu falou que isso geralmente tem uma relação com relacionamentos maduros. E essa questão do ciúme retroativo geralmente acontece no início, ali durante uns 3 meses a 6. Que é o período que tu tá conhecendo a pessoa, que vocês ainda estão iniciando ali tudo. E querendo ou não, em 6 meses, 3 meses, não dá pra tu conhecer nada de uma pessoa. E aí essa insegurança, ela vem por conta disso, de tu não conhecer quem é a pessoa que tá do teu lado, quem é a pessoa que tu tá começando esse caminho. E pode ser isso também. É porque leva uma construção. Sim. E aí, nesse levar uma construção, tem um período, principalmente inicial, que tem um investimento. Isso. Então, para aquela pessoa que está contigo ali, é uma questão de investimento. Então, aquele contato, aquele caso, aquela situação, pode gerar um gatilho mesmo da pessoa estar atrapalhando um pouco o teu investimento. Sim, Então, entendo. por isso que pode Realmente. estar ocasionando nesse sentido. Mas, em termos gerais, cara, é assim. Eu acredito que a base de todo relacionamento das duas pessoas que estão envolvidas é principalmente você se conhecer. Sim. Se você se conhece, você também tem uma capacidade do seu valor. E aí, eu tendo a capacidade do meu valor, eu sei exatamente o que é que eu tenho para oferecer para outra pessoa. Então, se eu estou oferecendo meu tempo, eu estou oferecendo a minha disposição, eu estou oferecendo a minha companhia para outra pessoa, e, consequentemente, para que um relacionamento ele seja pautado em uma situação que vai gerar um desenvolvimento pessoal, ou que ele também tem a possibilidade de trazer uma zona de prosperidade dentro de um contexto familiar, já quando a gente já pensa em relacionamento num contexto familiar, as duas pessoas têm que estar indo para o mesmo objetivo. Então, se as duas têm um autoconhecimento e se as duas querem construir algo em comum, ou se as duas pensam para um mesmo sentido, para um mesmo norte, para uma mesma direção, então não tem nem motivo das pessoas estarem perdendo tempo com inseguranças, com ciúme, com discussão. Concordo, realmente. Entende? Então, essas relações, assim, eu acho que são coisas muito peculiares e que também as pessoas têm que evoluir de fase, porque eu acho que não são temas nem para estarem sendo discutidos. Sim. Sim. Eu tiro aqui, porque na maioria das relações que eu tive, as pessoas sempre tiveram aquele ciúme retroativo, essa insegurança. E eu fiquei muito mal porque a personalidade que eu tiro é de estar todo tempo ali com o pessoal, brincando, entendeu? E isso acaba atrapalhando o meu círculo social. Porque, querendo ou não, perde a minha identidade. Porque se eu tô tendo um relacionamento, a pessoa, como eu posso te falar, ela acaba meio que, tipo, dizendo, cara, para de fazer isso que tá feio e tal. Porque eu gosto de estar ali, abraçando, falando com a pessoa e tal, deixando a pessoa um pouco mais confortável com a minha presença. E quando eu me relacionei com umas pessoas assim, elas acabaram me moldando e me fazendo daquele círculo que ela queria, entendeu? Isso acaba destruindo, porque a pessoa fica triste e acaba, como eu posso te falar, ela acaba desistindo do relacionamento com um pouco. Porque ela fica, cara, será que isso vai funcionar? Será que isso vai dar certo? Porque ela acaba pensando com aquela mente. Isso traz mais dos relacionamentos de hoje. Relacionamento de gente jovem, de gente que tá ali todo o tempo na juventude. Porque ela vê... a insegurança já vem desde as redes sociais, entende? Porque as pessoas ficam inseguras com pessoas das redes sociais, enfim, outras coisas. Cara, tem uma coisa que eu acredito muito. Se o relacionamento está te trazendo insegurança, é porque tu tá procurando esse relacionamento no local errado. E assim, pra gente que é homem, a gente acaba sabendo o que a gente traz interessante. Porque, quer queira, quer não, há uma divisão bem clara em relação àquilo ali. Se eu escolho a pessoa ou se a pessoa me escolhe, é porque a gente está se complementando em alguma situação. Então, primeiro ponto. Vamos lá, se a gente está tratando de relacionamento como algo pessoal, ou como algo que tem uma relação direta com o desenvolvimento pessoal, se eu estou gerando uma situação ali que
que tá gerando ciúme de outra pessoa, ou se eu estou fazendo questão de tal ambiente que envolve meu ex, ou pessoas que deixam a minha atual desconfortável, provavelmente é porque eu estou perdendo tempo, ou estou deixando de cuidar da minha vida para ficar ali inserido em um contexto que não era para eu estar mais. Se existe a ex, é porque a história ali também já acabou. Então, o que você tem que cuidar? Que também você se torna interessante como homem. Você tem que cuidar no seu trabalho, você tem que cuidar no seu estudo, você tem que cuidar em situações e em zonas e em ambientes que fazem tu mudar de fase. Se tu tá preso ali numa fase em relação ao teu ex, ao ponto de gerar um ciúme retroativo ou alguma situação que te coloca aquilo ali, é porque tu tá deixando de cuidar na tua vida. Aí entra aquele ponto de eu falar em relação à questão de tu se conhecer. Porque se tu ainda tá nesse ponto de ficar preso a essa circunstância, a pessoa que está contigo se conhece e está dizendo assim, ó, eu quero ficar contigo. Mas para eu ficar contigo, tu tem que fazer dessa maneira. Eu acho que tu é uma pessoa legal, eu acho que tu é uma pessoa bacana, e eu acredito que isso não tem a ver com tua personalidade, isso pode estar atrapalhando que a gente vá em frente. Então, qual é o problema? Às vezes, quando a gente se coloca meio nessa posição de estar achando assim, opa, isso está me atrapalhando, isso está me prejudicando de alguma forma, ela pode até impedir que tu avance contigo mesmo. E eu falo isso por experiência pessoal. Em muitas situações, quando eu estava me relacionando quando eu era mais jovem, né, e agora até trago isso como conselho para vocês, eu me colocava na posição de vítima e eu sempre achava que em uma determinada situação eu estava correto. Depois que eu entendi qual é a função principal do relacionamento e quando eu decidi que eu digo assim, cara, eu não vou mais perder meu tempo, eu não vou mais estar fazendo coisas que não é condizente com algo que vai me levar para algum lugar. Ou então isso não me cabe mais, isso não me pertence mais. Entendo. Aí que eu entendi que também, quando eu estou num relacionamento, eu tenho que me dedicar a outra pessoa. Sim. É por isso que quando eu vejo, estou conversando com o Matheus, né, eu vejo claramente que ele reserva um tempo para estar com a namorada dele e eu acho isso o máximo, sabe? Justamente pelo fato dele saber que ali ele tem um tempo de dedicação com a esposa. E ao mesmo tempo, sabe fazer uma agenda com a namorada, né? Perdão. Mas é porque a gente já... É porque quando a gente já é um pouco mais maduro, a gente já olha naquele já futuro, já olha no futuro. sentido mesmo de objetivo. E a gente sabe o tanto que manter uma base familiar, ou formular uma base familiar é importante. Importantíssima mesmo. E a base familiar, até mesmo para questionar um pouco do que tu falaste e trazer um ponto de reflexão, ela tem como ponto principal a confiança e o segundo ponto, prosperidade. Sim. Traz confiança e prosperidade, independentemente da idade que tu tenha, né? Até porque se alguém tá querendo se relacionar contigo, é porque tu é interessante para aquela pessoa de alguma forma. Sim. E quer queira, quer não, aquele ditado de dizer assim, a gente vai viver de amor, você não vive só de amor. Ele é real. Mas não é assim, vive só de amor no sentido de vou ter que buscar dinheiro. Não, mas os dois têm que buscar um campo de prosperidade, tem que sentir que as coisas estão evoluindo. Tanto evoluindo emocionalmente, como também evoluindo financeiramente, né? Como eu consigo prosperidade em um relacionamento? Eu acho que isso vai muito da pessoa, sabe? Do parceiro que tá contigo. Porque prosperidade, o que tu fala como prosperidade? Prosperidade. O que eu conheço de prosperidade, a única prosperidade é a prosperidade financeira, mas existe mais um. Não, prosperidade não é só isso. Prosperidade é muito eu vejo como algo que deu certo. Então, um relacionamento próspero não necessariamente é um relacionamento que ambos ou um tem dinheiro, que o casal tem dinheiro, mas sim um relacionamento que os dois andam lado a lado, andam em sintonia. Isso eu vejo como um relacionamento próspero. Sim. E eu vou mais além. É meio que assim. É só tu se imaginar como se tu estivesse subindo um local e tivesse... Sempre é isso. E tivesse avaliando quais degraus das escadas tu está subindo. Tu avalia, quando eu comecei o meu relacionamento com a pessoa aqui nessa data tal, eu estava dessa forma. Sem pensar mesmo assim só em questão de financeiro. Sim. Por quê? Agora já cientificamente falando. Tu tem um período da paixão. Se tu tá naquele momento da paixão, que ele dura em torno de 1 a 2 anos, que isso é natural do ser humano. Você se apaixona por alguém para aquela zona de atração ela ficar um pouco mais elevada. Aí você vai liberar hormônios ali que vai te dar aquela constância da novidade. Quando passa esses sintomas da paixão, aí vem um segundo teste, que é o teste do amor. Que aí depois de 1 ano, 2 anos, é que você vai passar por uma zona de resistência. Por quê? O ser humano ele é ativo sempre por novidade. E é nesse ponto aí que tu corre o risco até mesmo de gerar insegurança na outra pessoa e que tu vai conhecer mais aquela pessoa que tu tá convivendo. E como é que tu observa se vocês tiveram prosperidade naquele ponto? É avaliar se as relações de vocês estão mais fortes, se vocês estão mais conectados com a construção de algo em comum. Sim. Por quê?
comecei a namorar, qual o motivo de eu continuar esse relacionamento ou qual o motivo de eu continuar esse namoro? Se não tem objetivo, a falta desse objetivo é que pode atrapalhar. Isso. É por isso que a questão de relacionamentos, que era algo que eu não conseguia enxergar como eu enxergo hoje de maneira tão clara, é algo tão sério. Porque se Sim. você, independentemente da Certeza. tua idade, se tu não faz uma construção de uma base em que tu busque ou tu procure essa prosperidade e tenha isso como visão clara, Uhum. isso mesmo vai acabar te afetando, porque tu corre muito risco de ficar aberto ao que as pessoas falam que seria um relacionamento. Aí entra aquela margem de relacionamento aberto, entra aquela margem de achar que você tem liberdade para estar indo para balada, principalmente quando entra o contexto mais das meninas, ou que você vai estar frequentando um local sozinho e que tu percebe claramente que aquele local é desrespeitoso em relação à pessoa que tu está. Aqueles homens que às vezes estão em grupo de WhatsApp, que tem discussões ali inquestionáveis. Aí entra aquele ponto que eu estou dizendo que tu tá perdendo o teu tempo, né, de estar se colocando à disposição de um tipo de conversa, um tipo de ambiente ali que não é saudável para o teu Isso. relacionamento. Então, quanto mais saúde tu busca pelo aquele relacionamento e quanto mais certeza tu tem que aquela mulher ou aquele homem é a pessoa para estar contigo até o fim da tua vida, aí você está encontrando prosperidade. E Por quê? Aí você vai fazer de tudo para pensar em filhos com ela, para pensar também na construção da família, e ela vai te inspirar a tu buscar conhecimento e buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. E outro ponto, em um relacionamento, ninguém é pai de ninguém. Principalmente quando tu tá em um relacionamento jovem, um relacionamento, né? Um adolescente, eu não acho saudável pra própria pessoa ficar se prendendo. Poxa, eu vou ter que abrir Sim. mão disso por exemplo, vou ter que abrir mão do meu futuro pra estar com aquela pessoa porque ela quer que eu faça uma escolha muito grande. Não, eu não vou fazer isso. Não é Eu vou- sacrifício, tem que ser prazeroso. Sim. O relacionamento ele não deve ser pesado, sabe? Uhum. Os dois têm que andar em sintonia. Se um para e só o outro fica puxando o relacionamento, fica... Sim, fica. É fica- porque o que eu falo é que todo mundo fala que o relacionamento é uma mão de Uma via de mão dupla. Uhum. É todo o tempo ali. Tu tem que estar. Vocês dois têm que sempre andar lado a lado. Sim. Porque E eu- se acabar alguma coisa ali, um desfalecer, pode ajudar. Mas um nunca pode andar sozinho carregando os dois. Isso é impossível, cara. E o ponto principal é o diálogo e a reflexão. Por quê? Se o teu parceiro chegou pra ti e falou assim, olha, isso não tá legal, aí você vai discutir? Claro que não. Você vai refletir pra saber mesmo até que ponto Se colocar no lugar da outra pessoa. ter a empatia é o ponto principal. Até que ponto o que foi que tu fizeste ali que Chateou o seu parceiro. que chateou outro parceiro e tu refletir, realmente, será se eu deveria fazer isso? E outra coisa Então. também, quando teu parceiro te pedir pra fazer alguma coisa, tu saber se vale a pena tu fazer aquilo ali. Então. Por quê? Se tu vê que é algo que não é um banal. sacrifício pra Sim. ti, que é banal, por que tu não vai deixar de fazer, já que aquilo ali tá prejudicando a companhia da outra pessoa que tá contigo? Então, até que ponto vale a pena pra ti aquela esse pessoa que tá se sacrifício. relacionando contigo, ao ponto de tu não fazer um simples pedido que às vezes ele te faz? Isso. Uhum. Tu ia falar? Não, pode. Mas pra mim a questão do relacionamento é isso, cara. A partir do momento que você se predispõe a estar num relacionamento, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o tempo do outro, o tempo mesmo em termos de maturidade. Sim. Entender o tempo do outro e refletir sobre aqueles pedidos que ele está te fazendo. E ao mesmo ponto, se conhecer ao ponto de saber que a outra pessoa que está ali junto contigo vai também estar disposto a vocês andarem no objetivo comum e deixar até mesmo de fazer Sim. algumas coisas que tu sabe que é banal, que não é nada demais, para te deixar em uma situação confortável. Sim. Sim. O que eu acho mais certo, né? Como tu falou, eu achei interessante que tu falou que era bom se conhecer. Sim, é o principal. Se conhecer Se conhecer é o principal, é a principal. base da vida, não é Porque só do relacionamento. eu conheço muita gente que não se conhece. Uhum. Porque tu tá num relacionamento, tu acaba ficando com uma pessoa e tu não se conhece o suficiente e tu acaba aceitando coisas que pra você não é legal, mas tu não se conhece o suficiente pra dizer assim, cara, não é legal o suficiente que tá fazendo Pra isso mim aí. isso não é interessante. Não é interessante o que tu tá fazendo. Digamos, eu tô em um relacionamento e a pessoa, sei lá, saiu sem me avisar, e, tipo, ela saiu pra uma festa e eu não tenho uma maturidade suficiente de chegar e falar isso pra pessoa. Tipo, ela não se conhece o suficiente pra dizer pra pessoa que não foi legal, entendeu? E também os limites dela. Eu acho assim, cara, quem sai pra uma festa depois de ter assumido um relacionamento ou pra um local escondido, sem avisar ou sem dizer nada, ele não tá nem Não preparado quer pra assumir um compromisso. relacionamento. Entende? Então, meio que assim, é algo que já tá desenhado. Então. Entendeu? E eu sei que tu falaste isso como exemplo. Não, eu sei sim, que são sim. várias situações, vários exemplos, mas
tem essa questão, né? Se você se conhece, você sabe o suficiente se aquele momento ali é o momento de você se amarrar com alguém. Então, se tu vai... porque essa questão, cara, geralmente tu vai ver que as pessoas, todo mundo, no fim das contas, quer estar com alguém, quer ter um relacionamento. Sim. Só que tem aquele momento em que as pessoas estão tão contaminadas, principalmente para o que é jogado na mídia ou é colocado ali na mídia, que eles tratam a normalizar situações que atrapalham um relacionamento Sim, saudável. total. Eu conheço muita gente assim. Quer queira, quer não, o conservadorismo ainda é um relacionamento do que funciona. Sim. E as famílias que prosperaram ao ponto de crescerem por muito tempo foram as duas pessoas ali em um consenso, em objetivo, em que as duas se predispuseram para estar ali sem peso, sem modinha, sem lacração, Sim. e que ali eles continuaram e construíram uma família Sim, mesmo total, sabendo que ali com seria a certeza. base de algo grandioso. Porque, para mim, cara, o relacionamento ou a base familiar é algo mais grandioso que tu consegue construir. Sim, demais. Imagina Sim, tu porque é uma- conseguir levar um relacionamento, uma família, construir um império familiar desde, sabe? Desde sempre, com a mesma pessoa. Para mim é o sentido Sim, principal de isso se viver, cara. Sim, total, Show de eu bola. acho muito lindo, porque eu tiro porque eu não tenho essa família tradicional, né? Que de pai, mãe e tal, filho. Não, cachorro. mas é assim, principalmente a galera que veio da minha geração, a gente normalizou a separação. Sim, A gente sim. normalizou você não suportar um relacionamento e Separar. Só acabar. ter essa Sim, situação de divórcio, né? Tem aquela brincadeira que a Sim. gente faz do pai que foi comprar o cigarro ou Cigarro. alguma coisa nesse sentido. Sério? Ele ri, mas é sério. Mas é sério, eu É sei, sério. porque eu sei, eu faço E isso. isso se tornou muito forte na época da minha Sim. geração. Só que eu percebo também, por mais que vocês... Assim, o comportamento que vocês trouxeram aqui, nos exemplos no início do nosso podcast, são comportamentos padrões de adolescente que, na minha visão, eles sempre foram dessa forma. Só que com tempos em tempos, cada adolescente, né, tem o seu comportamento. Uhum. Ele segue o que é colocado ali na maioria e cada um quer ter sua necessidade de aprovação Sim, para sim. poder se sentir inserido no grupo. Então, o que eu faço? Eu tenho um comportamento padrão em relação ao grupo. Aí, cada pessoa vai ter um tipo de comportamento de acordo com a personalidade. Vão ter aquelas meninas que vão querer estar numa vibe um pouco mais patricinha, vão ter aquelas meninas que... Pronto, eu vejo assim, cara, as mulheres mesmo, ela tem uma consciência muito mais ampla em relação a isso. Acho que ela já tem uma noção grande Já tem do uma aspecto formada. emocional. Sim. Eu vejo que elas são muito mais preparadas no contexto geral para assumir um relacionamento do que os homens Do que quando uns são homens. adolescentes. Sim, eu sei. Entendo. Eu E conheço aí muita parece gente que o assim, homem sim. requer passar um tempo, ou tu tem que passar por uma criação muito Sim. boa, que aí já seria o fato de um homem de verdade, né, um pai de verdade Aí, presente ali. na tua vida, tá ali o tanto que ele todo faz tempo. falta, é aquela figura paterna, Sim, sim. mesmo de maneira genérica. Eu tiro porque eu conheço muita gente, muita menina, adolescente, da minha idade, 16, 17 anos, e já tem a mente formadíssima com relacionamento. Aí você vai observar a base familiar Sim, daquela pessoa, você percebe que é uma base familiar mais saudável. mais saudável, E mais aí, sólida. quando você percebe o adolescente que tem a visão um pouco mais bagunçada, ele também é um reflexo da família que ele da tá família, vivendo. que a família é conturbada, que tem aquilo tudo, aquela Uhum. relação. Os pais podem ser até presentes, mas não dão aquele exemplo de Aí é que eu relacionamento. digo o tanto que a base familiar é importante. Muito E aí a importante, gente não muito. deve descaracterizar nem banalizar o relacionamento. Por quê? Porque influencia nas gerações futuras. Sim. Aí seria o melhor presente que você daria em relação ao seu filho. Pro seu Porque, por exemplo, a gente se preocupa muito, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Aí eles falam o seguinte, passar o que eu passei em que sentido? Ter vontade de ter o brinquedo, ter vontade de alguma coisa, ter uma experiência, eu não tive essa experiência, esse brinquedo. Não. A base mais familiar, a base mais forte que tu deixa para o teu filho e que ele vai carregar mesmo de maneira eterna, não é aquela lembrança daquele brinquedo, daquele passeio, daquela viagem que ele fez. Sim. Mas é o exemplo que tu teve ali como tu se comportou e como Sim, tu também construiu, Qual né? foi a tua escolha em relação Sim, àquela sim. situação? Se eu tivesse um filho, né? E obviamente eu vou ter, mas se eu tivesse mais velho, eu nunca queria que ele passasse o que eu passo hoje, né? A presença de não ter um pai é muito grande, é muito carente, é muita carência. Porque acaba destruindo muito o psicológico das pessoas, porque ela cresce sem aquelas orientações. Então, a mãe não pode exercer o papel de pai, querendo ou não, porque ela não vai entender o que fazer no momento. E o que Entende? um homem pensa. Sim, a forma o que um como homem- pensa o que é um totalmente homem diferente pensa. do que a mulher Total. pensa. Com certeza. E eu, obviamente, não queria porque, poxa, eu já sofro o que eu sofro hoje, eu não quero que meu filho sofra também. Eu conheço muito amigo meu que também não tem pai, porque é muito isso. Hoje já tem muita gente que não tem pai presente. Porque praticamente a minha rua ali inteira, ninguém tem um pai presente. Que tem ali, dá pra conferir nos dedos e tal.
E eu vejo muito eles falando, cara, eu quero ter um Lembrou muito o Chris. Já viram o episódio, Já, viram o episódio do sim, Chris sim. que ele fala lá no meu bairro praticamente ninguém tinha pai. Eu era um dos poucos Uhum. dos poucos Um dos adolescentes poucos que tinha pai. Isso. E os que tinham já morreram. Tem um exemplo do colega meu que o pai dele morreu, mas ele já era muito idoso e tal. Mas ele sempre falou pra mim, cara, eu quero. Ele morreu ele era pequeno ainda. Ele sempre falou, cara, eu quero ter um filho, eu quero ter aquele momento de pai e filho, entendeu? Entre os dois. E quando um homem cresce sem isso, é muito, muito péssimo, cara. Porque destrói. Atrapalha a formação, Sim, desenvolvimento. atrapalha Sim, demais. mas isso é legal, cara, vocês trazerem aqui, até porque, assim, a forma que vocês verem, mesmo vocês sendo adolescente, faz com que a galera que vai crescendo, que vai mudando, tenha um pouco mais essa consciência. Porque vocês dois estão vindo no mesmo discurso. E é nessa base, é nessa importância que eu também queria estar discutindo a questão da importância do relacionamento e o tanto que isso traz uma constância em termos de desenvolvimento pessoal. Sim. Sidney, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. O que você acha? Qual é a influência das redes sociais nos relacionamentos de hoje? Total. Show. É assim, primeiro ponto. A tecnologia ela tem uma influência direta no modo como as pessoas vivem. E aqui eu já vou explorar um pouco mais a questão do campo sociológico mesmo. Você parte para todo histórico que tu analisa, as pessoas vão viver de acordo com a história daquela época. Sim. E quando eu trago um efeito tecnológico como as redes sociais, eu vou avaliando de tempo em tempo. Primeiro tempo é quando a comunicação ela era mais escassa. A comunicação era boca a boca. Você limitava o teu campo de escolhas. Por isso que antigamente era muito normal as pessoas casarem-se com primos, com parentes mais próximos. Sim. Justamente porque tu não tinha um fator de comunicação que tu tem atualmente. E aí, essa seria um dos pontos da vantagem das redes sociais. Porque também isso aí acaba até mesmo contribuindo para distribuição de genes de maneira mais... de como a natureza quer, que é um pouco mais diversificada. Diversificada, sim. Só que qual seria o segundo ponto? Toda tecnologia, quando ela surge como novidade, as pessoas não sabem lidar com ela de maneira da maneira como deveria ser utilizada, de maneira responsável. Sim. Agora que as pessoas estão tendo consciência, está saindo estudo de como as telas podem influenciar diretamente no comportamento das pessoas. Sim. Então, assim, se a gente tivesse consciência assim que a tecnologia saísse ou surgisse, Não teríamos os problemas que a gente tem hoje. a gente já Eliminaria poderia muita lidar com coisa. muita facilidade. Sim. E o que as redes sociais fazem? Do mesmo modo que a gente tem consciência de como a maneira como você lida com as telas ou como você lida com as informações, ela pode influenciar diretamente com a tua vida, as redes sociais também te ajudam a tu ter conhecimento e a informação que nós estamos trazendo aqui. Sim. Da pessoa conseguir entender, se conhecer, que aí o conhecimento ele está muito mais amplo, ele está muito mais diversificado e está muito mais fácil. Aí vem para a segunda etapa das redes sociais agora, que é a inserção, da inteligência artificial, que aí facilita ainda mais a comunicação, só que também muita gente que está lidando com isso não está sabendo separar esse contexto e pode estar influenciando de uma forma negativa. Sim. Só que em termos gerais eu acredito que ela facilita e sempre influencia, na sua maioria, de forma positiva. Ela dá esse campo de visão, ela dá uma base de conhecimento muito mais elevada. Ela te dá uma possibilidade até mesmo de tu, quando tu tá precisando de uma informação, tu entender claramente pelo perfil da pessoa ou pelo o que ela divulga ali de maneira mais clara, porque qual é o legal também das redes Ela sociais. faz as coisas, sim. Porque hoje em dia todo mundo tá postando coisa, né? E é mais fácil de conhecer mais a personalidade da pessoa e tal. Mas também, o que eu também acho mais incrível é que a rede social também pode destruir muitos relacionamentos com a insegurança. Aí entra aquela coisa que eu te disse, se você não tá preparado para assumir um relacionamento, aí vai da questão, e eu acho que não mudou em nada, entendeu? Porque falta de caráter sempre teve, pessoas que traíram sempre teve, questão de imaturidade em termos de relacionamento, insegurança sempre teve, e aí as redes sociais hoje também ajudam a tu construir esse caráter. Sim. Elas trazem informação nesse sentido. O que eu percebo agora, hoje, né, no ano de 2024, é que as pessoas estão tendo um nível de maturidade, um nível de consciência mais elevado. Entendi. Agora as pessoas estão aprendendo a lidar com isso de forma mais organizada. Mais saudável para elas. Ainda tem muita dissipação, ainda tem muita gente que ainda é fraca ao ponto de ser alienado para as coisinhas mais banais, até para instintos. Sim. Por quê?
tu não tem a possibilidade de ser seguro dentro de um relacionamento, ou até mesmo estar preparado para assumir um relacionamento com mais caráter, de forma mais séria, e com a construção de um propósito ali, ela tem uma conexão direta de você também ser uma pessoa mais instintiva, de não ter o controle emocional e também não saber lidar com isso de maneira segura. Sim. Tem uma parte que é assim, sim, mas tem outra parte que consegue ter uma consciência lidando com isso de maneira mais responsável. Sim, sim, total, cara. Então, acho que a gente está indo para um caminho bom, cara. Eu sempre sou muito otimista em relação a isso, eu sempre gosto de analisar o lado bom Das coisas, né? Sem contar, Sim. sem contar que essa galera que tá vindo agora, essa geração nova, ainda tá muito nova, ainda não tem... Essa galera como se eu não fosse, né? Sim, sim. Mas a gente ainda tá muito novo ainda e ainda tem muito pra mudar. Tem Sim. demais, Ainda cara. tem um desenvolvimento que vai acontecer ainda, que isso é normal também, sempre teve, como tu falou, e sempre vai existir. Sempre vai Sabe, existir. sabe qual é o ponto, Gabriel? Que eu Sim. sempre olho também? É porque, assim, como a mídia e o marketing se aproveitam das coisas ruins que acontecem, o ser humano, ele também tem uma predisposição a focar mais no que é ruim, Sim. as pessoas pensam que tudo que acontece é ruim. Só que na rede Generalizam. social, quando tu vai analisar uma coisa ou outra, tem muita coisa boa Sim, também que é Com divulgada. certeza. Total. Sabe? Muita gente é ajudada através da rede social, muita gente tem influência de alguém que vale a pena. E o mais legal agora, do ano de 2024, é que quem não tem sinceridade nas construções de suas redes, Aham. eles não estão conseguindo se manter. Sabe? É, A galera hoje tá sabendo filtrar com muito mais facilidade. tá sabendo o que é errado. Antigamente eu via muito, né, que antigamente tinha muito clickbait, né, Sim. com as coisas. E hoje mais não tá funcionando mais os clickbait. Que eu via muito quando eu era menor, que era aqueles clickbait de coisas, você acredita que fulano fez isso? Tipo, aqueles canais de infantis que Aham. apelavam mais pro apelo sexual das coisas, né? Sim, sim. Que as crianças viam no sentido, tipo, caraca, ela mostrou isso mesmo. Clicavam e não era só um videozinho bobo. Não, na minha Tipo- época, o que a televisão dizia, esses canais mais maiores, era Sim. verdade. Entende? É, era sim, verdade. Porque querendo ou não era o único Era, lugar aí pra quando a ele. internet comunicação. surgiu, o que era jogado na internet era verdade. Sim. A pessoal da minha geração ainda pegou isso aí. Quando Cara, o que eu via mais era quando era pequeno era isso, tipo, coisou, agora a menina tá grávida, o que a gente vai fazer? Entendeu? Era aqueles clickbait que davam views. Hoje em dia, isso não dá view. O que dá view hoje, que eu vejo mesmo, é mais o conteúdo. a pessoa quer estar buscando conteúdo, isso é bom. Não, aquele conteúdo original. Isso que eu tô Sim. falando, conteúdo original. Eu vejo muita gente hoje fazendo conteúdos originais que funcionam. Com certeza. Pessoas agora que fazem conteúdos similares, que são aqueles conteúdos, tipo, imitando outra pessoa, isso tá cada dia mais decaindo, porque, tipo, ficam, tu tá imitando fulano, tu sabia? Tá Tipo, copiando, tu tá tá. copiando e Certo, tal. aí qual conexão tu faz isso com relacionamento? Tá Não, viajando eu tô aí. falando, A gente tá viajando, né? eu sei que tu fez um... Sim, mas isso sim. eu consigo fazer isso de maneira clara, entendeu? Aham. Agora eu queria que tu fizesse Sim. a conexão isso com relacionamento. Cara. Que influência tem no relacionamento? Porque pra mim tem total. E eu Dos posso... clickbait? Tem, Não, cara. não é do clickbait, é da forma das pessoas buscarem um conteúdo mais original. Sim, conteúdo original. Tem muita gente buscando personalidades originais hoje em dia também. Porque o que eu via em 2020 era só pessoas genéricas. Aquele estilo genérico. Vou te fazer duas perguntas. Tu acha que isso facilita com que você consiga encontrar credibilidade Na pessoa, sim. nas pessoas que estão divulgando conteúdo? Sim. Tu acha que hoje em dia a tua geração consegue com muito mais facilidade ter um filtro para saber se aquele influencer ele tem credibilidade? Eu acho que sim. Cara, eu acho que sim. Porque a nossa percepção de certo e errado evolui muito. Sim. Sim, Sim, demais. E aí outra coisa, tu quer se relacionar com alguém que não tenha credibilidade? Não, obviamente não. Entendeu? Entendeu? Então tem uma conexão direta. Sim. Sabe o que é uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que eu não sei se vocês observaram? Diga. E eu paro um pouco para assistir isso, Aham. porque eu sempre fico avaliando a questão mesmo das gerações e o que tá dando views. Sim, né? sim. Sim. E isso tem muito views. Que são aqueles joguinhos e aqueles desafios de pessoas que estão... uma pessoa para 10 rapazes, ou um rapaz para 10 pessoas. Sim. escolha. O joguinho da internet hoje. Sim, aqueles meninos eles estão fazendo aquele conteúdo assim. O Tinder cara a cara. O Tinder cara a cara tem muito programa que eles fazem assim mesmo em relação a Aham. views, mas tu também consegue perceber que o discurso das pessoas que estão buscando um relacionamento mais sério é o mesmo. Sim, total. Todo mundo, a maioria, né, em sua grande maioria. E tem aquelas exceções, né? Aham. Aquilo ali ela serve como um termômetro muito Sim. grande pra ti. Tem aquelas exceções, mas a maioria é conservadora, a maioria quer um relacionamento em que as pessoas tenham caráter, Sim. tenham fidelidade.
em que queiram crescer, em que tenham futuro, que estejam buscando algo. Então, esse ainda é o pensamento da maioria, Como tu falando e isso agora. é a essência do ser humano. Tô falando agora que o tradicionalismo sempre funciona, cara. Sim, o conservadorismo, ele sempre vai ser a opção da maioria da sociedade. Porque, como tu falou, a coisa mais bonita é tu construir um império familiar, né? E, cara, quando a pessoa tem um império familiar, ela consegue alcançar lugares que ela nunca imaginou que alcançaria. E eu invisto muito nisso, Gabriel, e eu falo muito disso, principalmente quando eu tô falando em qualquer conteúdo, ou também, até mesmo com os adolescentes da idade de vocês, justamente porque eu caí nessa armadilha da mídia. De achar que relacionamento é besteira. Sim, Entende? sim. E eu demorei tempo pra levar relacionamento como algo sério. Sim, total, cara. E hoje não. Hoje isso pra mim é tão claro, sabe? Que eu não quero mais que a maioria da galera da geração de vocês cometam os mesmos erros que eu fiz. Mas também eu vejo que a maioria a maioria das pessoas da minha geração ainda tem muito medo de relacionamento por conta das mídias. Dizendo que relacionamento é bobeira, dizendo que isso é aquilo. Porque é o que eu te falei, o clickbait, cara. Entendeu? O clickbait hoje ainda tá funcionando em relação a esses relacionamentos. Por conta também de pessoas passadas que não fizeram nada. Mas você não acha que as traumas. pessoas que levam em consideração o clickbait são pessoas que ainda estão Sim, com a eu mente acho- muito rasa? Então, Totalmente muito Eu acho raso. que raso. eu acho que, por exemplo, tu mesmo não cairia sim. nessa onde tu tem o quê? 16 anos. Então, por que entende? tu se relacionaria com uma pessoa que... E eu acho que a maioria das pessoas pensa da tua forma. Entendi. Esse de- Não, eu tô falando ainda na relação, porque ainda existe muita gente Sim. que ainda Sim, não claro. acredita nesse negócio de amor, entendeu? É aquele ponto instinto. Tem. Alguns falam assim, mas é porque acaba sendo magoado um ponto. Se frustraram sim. Mas todo mundo quer um amor. Todo Claro mundo que quer sim. Não, amor. obviamente, todo mundo quer um Você ia parceiro. falar, Sidney, Matheus? pra fechar aqui, que o tempo tá meio Sim, curto, sim. né? Como é que tu lida com relacionamento na adolescência? Porque tu é pai, tu é um cara de 35, 36 anos, né? Uhum. E tua filha chega, papai, você quer meu namorado, como é que tu lidaria com isso? Cara, isso daí pra mim é tranquilo. E também tem um senso de orientação do sentido de saber que o relacionamento ele é necessário. Sim. E o que eu vou buscar? Eu vou buscar um relacionamento saudável. Aí, também até uma das coisas que mudou meu conceito, justamente por eu ter filho, é de eu imaginar o seguinte: como é que eu vou chegar para minha filha e dizer que esse tipo de homem seria o homem adequado para ela se relacionar se eu não for esse tipo de homem dentro do relacionamento? Entendi. Então, Volta pra aquela questão familiar, né? não, volta para a questão de como você transparece conhecimento para outra pessoa. Então, O conhecimento ele só é dado através do exemplo. Uhum. Não adianta eu chegar aqui para vocês, não adianta eu querer tá dando exemplo de vocês de homens, Sim. como um homem deve se portar no relacionamento, Sendo que tu não é porta de aquele tal homem maneira. certo que tu tá falando. e uma trazer hipocrisia. o Sidney de antigamente. Isso é uma hipocrisia E total, cara. aí, Sim. conforme como tu age em casa, pelo teu exemplo, Uhum. ela vai ver, cara, eu quero... O relacionamento do meu pai é um relacionamento estável, é um relacionamento que o homem age de tal forma e a mulher age de tal forma. Então, eu vou buscar um relacionamento nesse modelo, digamos assim, ou então algo parecido com isso. Porque Porque, isso é mais querendo ou não, é algo saudável, isso me sólido faz e- bem então, e isso dá isso. certo. Então, Entendeu? é Sim. isso. É isso, É a galera. única forma que dá certo. É isso. Pois é isso que a gente tava comentando, né? Eu acho que o nosso tempo acabou, né? Sim, sim. Tá, Mas a acabou. mensagem principal aqui é que o Mensagem tradicional, principal. gente, o tradicional funciona. Sempre funciona e sempre funcionará, né, galera? Sim, o tradicional funciona porque nós somos seres humanos. E aí, assim, tem a relação do instinto. O nosso instinto natural é se comportar como ser humano, Sim, de total, maneira total, geral. E isso total. faz parte da nossa essência. Porque, galera, vamos parar de... Não, aqui é discussão e a conversa para o dia todo. Não, É. obviamente. É porque eu tenho um TDAH, a gente vai puxando uns assuntos, aí vai puxando todos os assuntos. Sim, assuntos, eu vi que assuntos. na hora que tava se perdendo, É. se perdendo, eu te Sim, trouxe aí pra eu cá. vou puxando outros assuntos. Mas isso é normal, isso é massa, pô. Porque aí a gente traz. O assunto nunca veio. A gente traz a discussão sempre fica por ali, pauta. Sempre ficar Sim. rodando e isso é uma coisa legal. Gente, esse foi o nosso episódio sobre relacionamento entre adolescentes. Um abraço e até o próximo episódio. Não deixe de comentar, compartilhar e trazer temática que tem uma relação direta aqui com desenvolvimento pessoal. Até o próximo episódio.